Esther. Nós paramos lá em Esther 1, quando Vasti se recusou a ir à presença do rei. E pela desobediência, ela foi destituída da presença de Deus, do rei. Assim somos nós quando nós desobedecemos. Nós não entramos mais na presença do rei. Muitas vezes nós achamos que estamos na presença dele porque ele é onipresente, não significa que ele está em nós. Hoje é o 2. O que vocês preferem? Que eu resuma ou que a gente vá por capítulo? Esther 2. Nós paramos aqui no versículo 2. Então nós vamos continuar do 3. E ponha o rei comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens, formosa à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que fora levados com Jeconias, rei de Judá, aos qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio. Ou seja, Esther era prima de Mardoqueu. A palavra não explica como a família dela morreu, mas ela era órfã. E esse primo, então, resolveu criá-la como filha. Por que a palavra está falando como filha? Porque ele não pegou lá para fazer um favor e ficou maltratando como muita gente faz. Ele criou como filha. Esther, que mais para frente o seu nome se torna Esther, mas Hadassa significa murta. Murta, eu acho muito interessante. É uma planta, ela é branquinha e tem uns ramos que são resistentes ao tempo de seca, ao tempo de chuva. Ela sobrevive tanto no meio dos ventos fortes como no sol ou na chuva. Ela é muito usada no deserto para enfeitar as casas e para enfeitar as cercas que eles fazem. Eles fazem cerca, trabalham a cerca com ela. Ou seja, Hadassa é aquela mulher onde ela entra e onde tudo está feio se torna belo com ela. Não é aquela mulher que fica ali murmurando, o ambiente já está pesado, já está difícil, e ela consegue piorar o ambiente. Não, ela entra no ambiente para melhorar o ambiente. Tudo aquilo que está ruim, ela procura uma forma daquele ambiente ficar melhor. Então, é profundo esse nome, é profunda a escolha de Deus aqui. Porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela aparência e formosa à vista. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei, a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram a Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a mulher pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apresentou a dar-lhe seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado
que o não declarasse. Então, aqui o que acontece? Aqui eu vejo Hegai como o Espírito Santo. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não sabemos tudo o que Deus quer de nós. Nós não sabemos tudo o que agrada ao nosso Deus. E nós precisamos do nosso intercessor, porque nós nem sabemos orar sem Ele. Se nós vamos orar o tempo todo que não seja em línguas, nós conduzimos a nossa oração. Por isso que a palavra de Deus nos diz para orar em línguas, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Porque Ele vai dizer o que nós necessitamos, não o que nós queremos. Nós oramos por aquilo que queremos, não por aquilo que precisamos. Então, aqui, ela não sabia como agradar o rei, mas ela achou graça, Hegai diante dela. Então, Hegai começa a ajudar ela. E muitas vezes o que acontece, nós vemos situações hoje em dia, que a pessoa entra na igreja, ou entra no trabalho, ou é dentro de casa mesmo, e ela não quer ser submissa, ela não quer ser obediente. Essa menina tinha tudo para ser uma menina revoltada, mas ela não foi revoltada, ela foi agradecida e obediente. E aqui a palavra de Deus continua aqui, falando, e chegando já a vez de cada moça, que é o 12, para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as suas coisas para purificação das mulheres. Desta maneira, pois, estava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava lhe dava, para ir à casa das mulheres e à casa do rei. Então aqui o que acontece? Foram 12 meses de preparação. Hoje em dia a gente entra numa empresa, a gente já quer ser encarregado, não quer limpar banheiro, não quer obedecer o líder, não quer ajudar as pessoas que estão no caminho, porque não, pera, eu entrei para trabalhar, eu vou fazer só a minha parte, não vou fazer a parte de ninguém. Eu sou gerente, eu não tenho que ajudar ninguém a crescer, eu já cresci. A gente entra na igreja, acontece a mesma coisa. Aquelas igrejas que tem as cadeirinhas lá, ó, em cima do altar, a pessoa só quer, o foco dela é sentar naquela cadeira. Sentou naquela cadeira, o resto que se dane. Não ensina ninguém e não continua crescendo, ela estaciona ali. E aí o que acontece? Aqui também não era diferente. Foram 12 meses para ela. Foram 12 meses. Então, quando a pessoa entra na igreja, a gente fala, ó, você vai ficar 6 meses de banco? Não, mas eu sou pastor, eu sou consagrado, tá aqui a minha carteirinha, 1, 2, 3, 12 carteirinhas. 12 meses ele não quer ficar parado, mas tem 12 carteirinhas de 12 ministérios que ele foi e não ficou. Por que que não ficou? Não quer obedecer. Não, porque eu sei pregar, eu sei louvar, eu sei isso, eu sei aquilo. Não adianta saber, não adianta ter experiência se não tem humildade. Se não tem humildade, não se preocupe, Deus vai abater. Não precisa ninguém se levantar para abater ele, Deus vai abater. 12 meses, essa mulher sendo preparada, essa parte é boa para nós. 12 meses, queremos óleo de mirra, queremos cosméticos. Então, para se achegar na presença do rei. À tarde estava, e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Quando, pois, em vez de Esther, filha de Abigail, tio Mardoqueu, que a tomara por filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto viam. Ou seja, essa mulher não era só bonita fisicamente, ela também achava graça, porque com certeza era uma moça simpática. Hoje em dia é muito difícil você encontrar as duas coisas em uma moça. Se ela é bonita, ela só quer usar a beleza, simpatia nenhuma. Né? Elas acham que as pessoas têm que ser o pano de chão para ela pisar.
E não é bem assim. Então, eu acho que a Esther nem sabia que ela era bonita, né? Porque se soubesse, tinha subido para a cabeça. Então, aqui, as mulheres não só pegavam muitas joias porque queriam chegar na presença do rei impecável e chamar a atenção dele. Porque, pense bem, o rei não era dele. Tudo que tinha ali era dele, ele sabia. Que diferença ia fazer quem estava com mais joia ou não, se todas as joias eram dele? Só que cada mulher que escolhia, quando ela levava, se o rei não a chamasse mais, aquilo que ela usou era dela. Então, elas queriam usar tudo, porque, se o rei não me chamar mais, isso daqui eu tenho. Entendeu? Então, Esther não estava preocupada com isso, porque a mulher que é de Deus não fica preocupada com as piricrente. Tem mulher que é de Deus, diz que é de Deus, mas vive brigando com o marido porque uma mulher passou de shortinho na frente dele, né? Quando você é uma mulher de Deus, você confia no Senhor, você ora, você não precisa se preocupar com essas mulheres, porque Deus guarda o coração do marido. Então, em vez de brigar, ora. Quando meu marido sai de casa, eu já falo: Senhor, não deixa ele ver as mulheres estranhas, não. A palavra diz, a palavra ensina. Entendeu? Eu não preciso bater nele, não preciso bater nela. E eu sou a escolhida. Eu sou totalmente garantida nisso. Para mim, não importa quem já passou, se alguém ainda vai passar. Eu sou a escolhida e eu permaneço. Quem aparecer vai ser concubina. Vai ter que ir embora. Né? Então, essa é a minha garantia. Então, mulheres, aprendam. Não fica perdendo o seu tempo, não. Nós precisamos entender que a nossa vida tem um propósito. E o propósito não é o nosso querer. Nós estamos aqui, nós nascemos, crescemos para servir o propósito de Deus. Então, nós temos que estar preocupados com o propósito de Deus, para que ele se cumpra na nossa vida. Porque senão a gente só fica dando volta, está dentro da igreja há 30 anos, mas a vida não muda. Porque não está preocupado com o propósito de Deus, está preocupado só com o próprio propósito. E assim a gente se torna amante de si mesmo. A gente começa a se adorar tanto, se achar tanto, acha que Deus é o nosso empregado. E as coisas não funcionam assim. Então aqui, Esther resolveu obedecer tanto ao seu tio. Ela poderia ter dito: não, eu não vou ficar no meio dessas mulheres como se fosse um harém com um monte de mulher qualquer, porque eu não nasci para isso. Ela chegou ali, todo mundo sabe que os judeus têm uma comida separada. Eles não comem as mesmas coisas que esse povo comia no reinado, não vestiam as mesmas vestes. Então, ela teve que chegar ali e se adaptar nesses 12 meses. E fazer muitas coisas a qual ela não estava acostumada, a qual ela não era ensinada. E no meio dessas mulheres aqui, se vocês pesquisarem bem, no lugar que essas mulheres viviam, as mães, os pais, ensinavam até o molejo do corpo para poder conduzir o marido, para conquistar o marido. Então, elas ensinavam, mas as mulheres de hoje em dia não têm paciência para ensinar a filha a lavar a louça, né? Então, assim, as mães dedicavam seu tempo. Não, olha, o homem gosta assim, é assim que você tem que fazer. Pode pesquisar que até hoje é assim. Mas as nossas, no nosso meio evangélico, as mães não querem ensinar o filho a lavar a louça. Não, eu não tenho paciência, o filho nasce sabendo, né? E não é assim, gente. Então, essa mulher teve que passar por essa preparação. Comer a comida que ela não gostava, colocar a roupa que ela não gostava, que ela nem imaginava que pudesse agradar alguém ou não. Ela teve que se adaptar no lugar. E eu tenho certeza que ela não se adaptou emburrada, reclamando. Igual os adolescentes de hoje, que levanta, se você não mandar dobrar a roupa da cama, eles não dobram. Se ninguém for entrar na casa, deixa ali, empurra. Não varre uma casa, não seca uma louça, se não mandar. Sabe como eu ensinei minhas filhas? Pegando ela pelo pescocinho assim: filha, você deixou isso aqui? Arruma. Porque eu já tinha ensinado. Se tem que repetir, a gente faz assim. Com todo o carinho e educação. Vem aqui, amor, que eu vou te pegar de exemplo.
Saiu do cômodo, deixou acesa a luz. Filha, você deixou a luz acesa? Não sei, mãe. Apaga a luz. Deixou a torneira aberta? Eu vou lá, levo. Fecha a torneira, filha. Não deixa mais assim, não. Na próxima eu não pego só aqui, não. Eu já esfrego a cara na torneira. Entendeu? Ai, mãe. Então, gente, tem que ensinar. Tem que ensinar. Não adianta cobrar se não ensinou. Mas hoje os nossos filhos são cheios de querer. Mas aqui ela não foi cheia de querer. O tio que criou, ela obedeceu e obedeceu Regai. Porque Regai conhecia o rei e ela não. Então ela obedeceu. Quando a gente obedece, a gente abre uma porta da graça sobre a nossa cabeça. Quando a gente obedece a Deus, a gente recebe o favor imerecido dele. E favor imerecido abre porta em todos os lugares. Não importa onde você esteja entrando, a porta tem que se abrir. Não importa se tem um monte de gente te perseguindo, puxando o teu tapete, querendo colocar o pé na sua frente. Alguém vai se levantar e vai te ajudar. Porque é assim que o Senhor faz. A importância da gente ser obediente, ser humilde e fazer o que é certo. Não importa a situação. Isso nós vamos ver já já. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, 17. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então aqui não importou a experiência de outras mulheres. Essa mulher foi guardada por Deus. O coração deste homem foi guardado por ela. Ela tinha tudo para perder, mas ela não perdeu. É assim quando nós nos garantimos com Deus, né? A palavra de Deus fala o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, mas as pessoas esquecem, naquele que me fortalece. Só acha tudo eu posso, mas não pergunta para Deus, olha Deus, eu vou fazer tal coisa, eu posso fazer? Senhor, vou tomar tal atitude, posso fazer? Senhor, vou em tal porta de emprego, é ali que o Senhor vai me abençoar? Não pergunta nada. E muitas vezes sabe que está fazendo errado, então não quer perguntar, porque não quer ouvir a resposta. E aí não tem como, né? Tem pessoas que chegam para pedir conselho para mim, quando eu começo a falar, não, mas eu já fiz. Não, mas eu já sei. Não, mas para que me faz perder tempo ouvindo, então? Já sabe tudo, mas a vida não mudou nada. Sabe tudo. Para que faz eu perder o meu tempo de ouvir, se tudo aquilo que eu estou falando a pessoa já sabe? Não me chama. Né? As pessoas acham que é assim, a gente tem tempo para ficar perdendo, que o nosso ouvido é qualquer coisa. Não, gente, não é assim. Eu escolho quem eu ouço, eu escolho quem eu vou atrás, sabe por quê? Porque eu não nasci só para ficar levando um tapa na cara. Entendeu? Eu tenho convicção de para que eu vim, porque eu estou aqui e o que eu tenho que fazer. Eu tenho convicção daquilo que eu falo para alguém, ou do que eu aconselho a alguém, que se ela fazer alguma coisa vai acontecer. Então não me faça perder tempo. Quem estiver me ouvindo, não me faça perder tempo. Eu não gosto. Então, o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para a festa de Ester. E deu repouso às províncias e fez presente segundo o estado do rei. Olha só, deu repouso. Ele deu um dia de folga para todo mundo, só por causa do casamento dele com Ester. E reunindo-se, segunda vez, as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela, e o seu povo, como Mardoqueu, lhe ordenara, porque Ester cumpriria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. O que Mardoqueu fez? Ele não pediu para ela mentir, não, tá, gente? Ele só falou, se não perguntarem, não diga nada, tá? Então, aqui, Mardoqueu, mesmo não podendo entrar no reino,
ele ficava sempre observando como estava aquela moça que ele criou como filho, para saber como ela estava, o que havia de conspiração contra ela. Então, ele sempre ficou em alerta. E aqui no 21 diz, naqueles dias, assentado-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigitã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Então, aqui o que acontece? 2 dos eunucos, que era para guardar o rei e as mulheres do rei, se revoltaram contra ele. E tentaram algo contra o rei. Mardoqueu ouviu, levou até Ester. Ester levou até o rei em nome de Mardoqueu. Então, isso foi para o livro das crônicas. Ela não chegou lá para o rei e falou, rei, eu vi. Rei, eu fiquei sabendo. Né? Não, ela falou, rei, tal pessoa, assim, assim, veio alertar que isso e isso está acontecendo. Então, isso foi parar no livro de crônicas. Inquiriu-se o negócio e se descobriu. Ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro de crônicas perante o rei. O que aconteceu com o inimigo? Foi enforcado, né, gente? Sabe qual é o nosso mal? A gente não mata o mal pela raiz. A gente sabe que nós temos um inimigo. O nosso inimigo maior são Satanás e seu demônio, tá? Mas tem o nosso inimigo, que é o nosso próprio eu. E nós sabemos o que está enraizado dentro dele, dentro de nós. Se é prostituição, se é droga, se é bebida, não importa. Todos nós temos. Nós sabemos onde isso está. E nós temos que matar pela raiz. Nós não podemos deixar crescer, tem que arrancar tudo. Então aqui eles não brincavam com o inimigo. Por que a gente deixa o inimigo ir crescendo? Tanto dentro de nós quanto fora. A gente vai dando corda. A gente sabe que a fulana é fofoqueira. Vai lá contar a vida para ela. A gente sabe que a fulana vai levar problema. Mas vai lá e compartilha com ela. Para de compartilhar, gente, seu sonho, sua vida, não importa. Quantas pessoas têm sofrido por esse mesmo problema e não muda? Porque vive lá, no meio do problema. Sai de perto do problema. Se afasta dele. Amã é exaltado e cria ódio de Mardoqueu. Capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs em seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, aqui este servo foi exaltado mais do que todos que já acompanhavam o rei antes. Então, esse cara aqui se sentiu, né? O cara. E aí o que acontece? Mais aqui para frente, o rei falou o quê? Que todos que passassem por ele deveriam prestar as honras a ele, se curvar. E Mardoqueu sempre ficava à porta do reino. Mas Mardoqueu não se curvava, assim como todos os outros cristãos. Não se curvavam. E isso fez com que ele se enfurecesse muito. E aqui mais para frente, está escrito que ele chegou em casa e comentou com a esposa, e a esposa falou, não, faz uma forca, mata esse cara. Mas para matar ele, tinha que matar todos. Porque nenhum se curvava a ele, só se curvava a Deus. Então, ele fez isso. E passando uns dias, o rei Assuero ficou incomodado. Por que ficou incomodado? O Espírito Santo, foi Deus. Começou a trazer uma revelação, algo no coração dele, aquela angústia. Muitas vezes começa com uma angústia, uma preocupação, a gente não sabe de onde vem. Às vezes é Deus querendo falar conosco e a gente não para escutar Ele, que é através da palavra. A gente vai, liga para um, liga para o outro, fala não sei quem, vai assistir, vai fazer não sei o quê, mas não vai ouvir Deus falar, né? Quantos fazem isso, não é verdade? Então,
O rei pediu para que viesse esse livro de crônicas. E ele leu o livro. E lá ele viu que Mardoqueu tinha livrado ele dos dois que tentavam matar. Então, quando Amã chega... Mas, gente, eu não vou ler porque é longo. Então, quem quiser conferir, lê em casa. Quando Mardoqueu estava lá na frente da porta, chega Amã, já todo feliz, querendo matar o povo que não se curvava a ele, já tinha pedido permissão para o rei. O rei falou, não, vai lá, confio em você, você é o cara, meu amigo, meu mano, né? Leva lá meu anel, faz o que você achar melhor. Se tiver que conversar ou qualquer outra coisa, fica à vontade, né? Tem aqui o meu anel. Então, Amã já tinha preparado tudo. E quando ele chega lá, o rei fala para os eunucos, quem está no pátio? E o eunuco diz, Amã. E ele fala, então manda Amã vir aqui. Quando ele chega lá, o rei começa a falar para ele, o que você acha que merece uma pessoa que me fez muito bem, em quem eu gosto? O que eu devo fazer? E aí Amã, se sentindo cara, pensou que ele estava falando dele. E aí falou para ele, não, tem que andar em cima do seu cavalo, com tal veste, com isso, com aquilo, e tem que usar a coroa real, para que todos vejam. Então o rei pega e fala para ele fazer isso com Mardoqueu. Então aquele que ele tentou matar na forca, o rei deu uma ordem para ele ir puxando o cavalinho, ó, para todo mundo ver o outro reinando. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente passa por situação que a gente não está entendendo nada. Às vezes a gente passa por momento de humilhação, por momento, sabe, de perseguição mesmo. São de tantos lugares que você nem sabe mais o que fazer, nem para onde olhar, nem de onde vem. Mas a gente tem que continuar fazendo o que é certo. Mardoqueu fez o que foi certo. Ele alertou o rei. Por causa disso, ele foi exaltado. Aquele que queria matar ele não pôde mais. Então, quando a gente obedece, quando a gente faz o querer de Deus e a gente trabalha com retidão no nosso caminho, não importa quantas pessoas a gente vai encontrar no meio do nosso caminho, quantos amigos nós temos que faz coisa errada, que mexe com coisa errada, que quer dar um jeitinho brasileiro para tudo, não faça você, seja crente de verdade. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Vença as suas próprias vontades. O mais difícil não é aguentar o que vem de fora, é o que vem de dentro. É por isso que a gente fala tanto aqui, pelo menos eu falo muito a respeito de transformação de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora, a gente não pode estar bonitinho só do lado de fora. Mais para frente, quando acontece toda essa perseguição, Mardoqueu vai para a porta de novo do reino, só que ele vai com vestes de pano de saco rasgado, para chamar a atenção de Esther. Porque muitas vezes a gente ora para colocar alguém no topo, seja ela o nosso presidente, que a gente vota, coloca ele lá. Depois a gente precisa fazer o quê? Dar uma sacudida nele para ele ver o que está acontecendo com a nossa vida. A gente quer que ele faça algo ao nosso favor, porque a gente colocou ele lá. Assim, às vezes, acontece com pessoas que a gente coloca na igreja ou em qualquer outro lugar de liderança. Quando uma pessoa vai para um lugar de liderança, ela acomoda. Sabe, para que eu vou procurar preocupação? Estou tão bem. Para que eu vou ficar procurando coisa para fazer? Né? Já fiz a minha parte é eu ficar parada aqui na frente. Pronto, é o suficiente. Muitas pessoas agem dessa maneira. Muitas pessoas estão lá naquela força lá, cavando o poço. Poucas pessoas você encontra para cavar poço com você. E quando você está cavando o poço, tem gente que ainda passa jogando uma pedrinha. Porque está vendo você ali sujinho, cavando o poço, acha que é dali, não vai sair de nada, que você não vai ser nada e que nada vai mudar, e não te ajuda também. Mas aí na hora que está saindo água, todo mundo quer a sua água, né? E a gente não pode negar água, né? No meu caso, eu ia querer afogar a pessoa já, né? Então, o que acontece?
Mardoqueu colocou Esther lá. Se todo mundo na pobreza acomoda, imagine na riqueza. Gente, 10 mulheres te servindo, você não passa nem o seu creme na cara, né? Como que ela não ia acomodar? Por melhor que ela fosse, ela só ia estar vendo o ambiente que ela está vivendo. Aquele ambiente é cômodo. Por que nós falamos que essa igreja aqui é uma igreja missionária e a gente olha fora? Porque aqui é cômodo. Aqui a gente já sabe tudo o que acontece, tudo o que se passa, e do jeito que tá bom para a gente. Não precisava nem a gente crescer. O que a gente precisa fazer? Não é pregar o evangelho? Não está sendo pregado? Estamos fazendo nossa parte. Podia parar por aqui. É assim que acontece com muitos. E aí Mardoqueu vai lá para chamar a atenção dela, e ela fala para uma mulher, vai até ele e leva essa veste. Por quê? Com pano de saco ele não poderia entrar. Então ela mandou uma veste para ele. E ele disse, diga a ela que eu não quero entrar. Eu quero que ela venha. Por quê? Às vezes a pessoa que está naquela cadeirinha precisa sair. Se outra pessoa entrar, vai se acomodar como ela. Então ela precisa sair. Ela precisa sair porque ela esqueceu por que ela entrou. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente chora, sofre para entrar em um lugar. E quando a gente entra, a gente esquece quem nos colocou lá. A gente esquece que teve dias, meses de oração, de jejum, que foi Deus que abriu a porta em primeiro lugar. A gente esquece quem que orou por nós. A gente esquece quem continua orando por nós. Então Mardoqueu chama a atenção dela. E ele diz, se você não se levantar em nosso favor, outra pessoa vai se levantar. Isso é fé. Às vezes a gente procura alguém que a gente sabe que pode nos ajudar, mas a pessoa não quer nos ajudar. Às vezes a pessoa não quer mais nem nos atender. Quantas igrejas estão como esse reinado que não podia entrar uma pessoa com um trapo rasgado? As igrejas hoje querem escolher quem entra. A gente separa o altar, mas a igreja é aberta para o bêbado, para a prostituta, para o homossexual. Mas aí quando entra um desse dentro da igreja, o que acontece? Amarrado Satanás. Queima ele, Jesus. Se fosse conosco, como que nós iríamos nos sentir? Aqui eu não entro mais. Deixa eu morrer com o meu pecado mesmo. Se um dia Deus me vê, Ele me tira de onde eu estiver. Mas numa igreja eu não ponho meus pés mais. Por que tem vidas que estão perecendo por causa disso? Porque quem entra na igreja faz parte daquela cúpula e esquece do que está acontecendo lá fora. E muitas vezes, Deus leva a pessoa para o deserto. E a pessoa para, pensa, estava tudo bem, eu estava no altar, no auge da minha pregação. Por que eu estou no deserto? Só pode ser um levante do inimigo. Mas não é. Quem leva para o deserto é Deus. Quem leva para o deserto é o Espírito de Deus. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Tiago estava pregando e ele foi levado para o deserto. Lá no deserto só tinha uma carroça e um eunuco, tentando ler a palavra, mas não entendia nada. E aí ele disse, você está entendendo o que você está lendo? Não, porque não há quem me ensine. Então, hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a entrar numa igreja que fala o que ela quer ouvir, que tem muito pula-pula e revelação. Isso é bom, é maravilhoso, eu amo. Amo quando vem a irmãzinha do fogo, que eu quero pegar fogo também. Só que fogo sem ensino não é nada. Isso não é avivamento. O avivamento vem de dentro para fora. Não pode ser só movimento. Quando é só movimento, só pega fogo, aí o pastor pergunta, qual foi a palavra? O que é que dizem? Ai, não consegui ver. O poder, o fogo foi tão grande. Nossa, deixou a pessoa lesada. O poder, então, não é de Deus, né, gente? Espera aí. Ficou lesada
Não é possível, eu não vejo Deus fazendo ninguém esquecer nada, pelo contrário. Tem pregação aí que você escuta, passa 4 anos, você não lembra quem pregou, mas você lembra a palavra. A palavra continua te edificando. Então, gente, para com esse oba-oba. Pode ter roda-roda, pode ter fogo, mas tem que ter palavra, tem que ter ensino. Aquele homem estava no meio do deserto, lendo a palavra de Deus e não compreendia, porque não tinha quem explicasse para ele. Então não adianta você entrar na igreja, sair todo avivado, nossa, que fogo, que poder, não escutou a palavra, não se alimentou, sai brigando de dentro da igreja, porque tem mulher que entra no carro e começa a discutir com o marido dentro do carro. Então, gente, presta atenção. Tem que ter ensino. Deus tirou ele de lá, de onde ele estava pregando para um povo. Tinha um povo escutando ele. E Deus disse, vai para o deserto. Porque lá tinha um homem. Que precisava aprender a palavra de Deus. E aí esse homem fala, ali tem um pouco de água. O que falta para que eu seja batizado? E ele disse, nada. Foi e batizou o homem. Hoje em dia você quer ser batizado, o que precisa? Me dá o seu CPF, o seu RG, o seu certidão de casamento. Eu preciso até do cartão de crédito agora, o seu Pix. Né? Você é casado, não é casado? É tudo. Mas ali ele não perguntou nada. Então olha como as coisas mudam, né? Vamos sair de dentro do nosso conforto e vamos ver o que precisa ali fora. O que Deus quer que a gente faça lá fora. Então, Mardoqueu fez isso com ela. Eu não quero entrar, porque eu não quero fazer parte disso daí. Eu quero que você saia e veja a nossa necessidade. É por isso que a gente precisa ir para as nações. A palavra de Deus fala assim, visite os presos. As igrejas fazem o quê? Vamos orar pelos presos. Vamos orar, Senhor, envia alguém. Visita eles, Jesus, quebra as cadeias, quebra as correntes, mas não vai visitar. Gente, que hipocrisia. A palavra de Deus fala, cure os doentes, curai os doentes. Ele não fala, Senhor, ora, vamos orar, Senhor, cura fulano. Não, vai lá, determina a cura, você. Determinou, não curou? Determina de novo. Determina até que seja curado. O que a igreja está esquecendo, gente? Pelo amor de Deus. Então Mardoqueu foi lá. Ela levou uma veste, ele não quis. Então aí sim chamou a atenção dela. Mas ainda assim, ela se mostrou obediente e humilde. E ela disse a ele, ore e jejue 3 dias. Não coma nada e não beba nada. Se eu tiver que perecer, pereci. Então, mais uma vez a fé. Há situações que a gente tem medo sim. Não é, não tenha medo. Não, vai com medo mesmo. A gente tem medo. A gente sabe que tem situações que a gente perece. A gente corre o risco de perecer sim. Mas a gente tem que confiar num Deus que continua trabalhando a nosso favor. E a gente tem que continuar obediente e humilde para que a nossa porta da graça não se feche. A graça de Deus está sobre nós. Então, se você que está aqui nessa noite, e você que está ouvindo, já se perdeu no meio do seu conforto, fecha os seus olhos. Peça para Deus te mostrar, mais uma vez te trazer a lembrança de por que Ele te chamou. Para que Ele te chamou? Por que Ele te levantou? Por que você está onde você está? Retorna você ao ambiente de adoração. Quando Deus criou o mundo, a palavra diz, Ele não criou o homem primeiro. Ele criou o ambiente. E quando nós estamos na presença de Deus, a gente cria um ambiente de adoração. A gente não precisa falar, Senhor, entro na sua presença. Não, nós estamos na presença dEle o dia inteiro. Mas o ambiente precisa ser preparado.
Então, se você perdeu esse ambiente, peça para Ele trazer esse ambiente de volta. Ou colocar você no ambiente de volta. Nesse ambiente de adoração. Nesse ambiente que tem uma carga profética sobre a tua vida. Para transformar vidas. Porque muitas pessoas olham para nós e querem o que nós temos. Mas não quer pagar o preço para ter a carga. Não quer escutar os não que nós escutamos. Não também forja o nosso caráter. Não é só assim. Eu marquei aqui algumas coisas. E eu lembrei de uma passagem quando Jesus ia nascer. E todo mundo se lembra que tem vários filmes, desenhos e tudo mais. Mostrando os magos. Procurando onde a estrela iria nascer. Por que os magos? Cadê a igreja de Deus? Ali já queriam matar Jesus antes mesmo dele nascer. Mas os magos foram ver ele. Porque ele tinha livrado os magos da morte. Então, hoje em dia, quantas vezes nós vemos isso acontecendo? Jesus está passeando dentro da igreja. Mas o povo que está dentro da igreja não vê. O povo que está dentro da igreja não consegue reconhecer Deus passando ali. Aí vem anjo de todas as formas, mas Jesus não vem. Jesus que é o primeiro, está ali. É anjo esse, é anjo aquele, tinha anjo de fogo, é anjo com espada, sem espada, com... Um índio, para mim, já apareceu. Nossa, o jeito que o povo fala é um índio, né? Não vejo um anjo. Mas Jesus ninguém viu. Teve de tudo dentro da igreja, mas Jesus, viu Jesus? Aí entra um macumbeiro aqui dentro da igreja e vê Jesus. Nossa, eu vejo Deus na tua vida. Mas o irmão não vê Deus na minha vida. Não é estranho, gente? Será que é porque eu não tenho Deus ou o irmão está cego achando que não está cego? Então, sabe o que isso me mostra? Religiosidade. Não te faz ver Jesus. Deus se mostra para quem está interessado em ver Ele. O que fazer nessa situação? Coloquei aqui, ó, na minha agendinha. Nós temos que ter convicção que não estamos vivendo um acaso. Nada na nossa vida é um acaso. Ainda tem gente que pensa que é. Se fosse assim, Deus não seria onipotente. E a palavra diz que Ele é. Há um diretor nas nossas vidas, que é Deus. Acontecimentos sem sentidos de hoje farão sentido na nossa história amanhã. Se não fizer na nossa história, vai fazer no propósito dele, que nos chamou. Não existe coincidência, existe um Deus soberano que conduz a nossa história, seja ela individual ou coletiva. O Senhor sempre nos liga a pessoas, sempre, para que o propósito dele seja cumprido. Às vezes em mim há vontade de fazer, mas não tenho recurso. Então o Senhor une pessoas. Às vezes eu tenho recurso, mas eu não consigo ir. O Senhor une, gente. O que devemos fazer? Eu já até falei. Ser a pessoa que Deus quer que a gente seja. Não ser a que eu quero ser. O nosso motivo de estar aqui é de glorificar a Deus. E todos têm que glorificar a Deus quando vê a nossa vida. Se não estão glorificando a Deus, ou a gente precisa se reposicionar, ou quem que está olhando para nós é que precisa. Mesmo que você não veja todo o seu caminho, há situações que o Senhor nos leva a lugares que a gente não consegue ver. Tem lugar que a gente vê ele amplo. Eu sei que o Senhor vai me colocar aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e acabou ali, fechou. Tem lugares e momentos que o Senhor mostra assim, mas tem momentos que o Senhor só mostra, vai. Conforme você vai, Ele vai abrindo. Então a gente não consegue ver o final do caminho.
Isso não é motivo para a gente desistir. Confiar em Deus, confiar que Ele está agindo e que Ele reage às nossas atitudes. Não adianta a gente só orar sem a gente se posicionar, sem a gente dar continuidade naquilo que a gente começou. E saber, que essa é a certeza que nós temos, que o controle da nossa vida não somos nós que temos. Na próxima, nós vamos terminar o livro de Esther. Mas lembre, quem estiver passando por um deserto é Deus que leva. Algo Deus quer fazer. Seja dentro de nós ou fora de nós, mas Deus quer fazer algo. Então procure entender o que é que o Senhor quer, para não continuar errando. Olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que desceu do céu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, para me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí. Ti.
não.